Seja bem-vindo ao Encaixando as Peças, um podcast sobre saúde mental, porque ouvir a si mesmo é a peça-chave para uma vida feliz. Uma realização do Grupo PQ. Bom dia, Luana. Muito bom lhe ter aqui no nosso segundo encontro, nosso segundo podcast aqui do Grupo PQ. Luana Alves, que está aqui conosco, ela é psicóloga, é recifense, é aqui da Terrinha, ela é especialista em neuropsicologia, terapia cognitivo-comportamental, psicologia organizacional, atuou durante muitos anos em um grande hospital aqui da região, é especialista em análise comportamental e atualmente atua como psicóloga clínica e também como psicóloga organizacional, né, atendendo aí, dando suporte a diversas empresas e a diversas pessoas dentro do universo clínico. Então, estamos em ótimas mãos aqui com Luana, e eu queria realmente te agradecer, Luana, que a gente está na Semana da Consciência Negra, né? Estamos num mês muito significativo, né? Muito importante para o nosso país, para a nossa população, né? A escravidão oficialmente acabou há pouquíssimo tempo, né? Oficialmente há 135 anos, mas a gente sabe que isso é um número fictício, né? A gente sabe que demorou muitos anos aí para isso, de fato, se encerrar, e a gente sabe que a população escravizada, né, majoritariamente negra, ela saiu, né, da escravidão sem nenhum recurso, né? Então, abandonaram, né, os locais onde estavam sendo escravizados sem roupa, sem dinheiro, sem casa, sem nada. E essa dívida histórica, né, a gente tem com essa população, a gente precisa, né, atuar enquanto sociedade para poder ajudar, né, e ressignificar, né, todo esse dano que foi feito coletivamente. Então, eu te agradeço, né, como psicóloga, como mulher, por você estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Esse tema que eu digo, a gente tem os meses comemorativos, digamos aqui, ou reflexivos, mas essa discussão, ela de fato perpetua o ano todo, e historicamente a gente vem, ano após ano, aprendendo ainda, né, aprendendo sobre o nosso contexto histórico e o quanto isso repercute para a gente. Então, fico muito grata pelo convite, por trazer esse tema também tão importante, que tem, a gente fala, né, tem um dia específico, tem um contexto específico, mas é para qualquer pessoa, é para quem deseja aprender, é para quem convive, é para quem às vezes repete os ciclos e às vezes a gente não se dá conta. Então, trazer esse conhecimento para o podcast, com certeza, é muito enriquecedor, e fico grata mais uma vez. Que bom. Eu queria te pedir, Luana, para a gente começar assim do básico, né? Eu queria que a gente falasse de forma simples, né? Mas explicasse um pouco, né, para você o que é o racismo, né? Qual é o conceito de racismo que a gente ouve tanto falar e que às vezes a gente não sabe ao certo o que é, né? Pelo próprio conceito básico, esse preconceito, esse estigma, esse rótulo criado a partir da raça. Então, a gente considera até, às vezes, as pessoas misturam um pouquinho de raça e cor, né? Então, a minha raça, até pelo censo, a gente se autodeclara. Então, eu me autodeclaro uma pessoa preta, negra, né? Então, esse é o meu conceito. Mas quando a gente fala de racismo, é algo que a pessoa tem um conceito sobre mim a partir da minha cor. Então, se ela olha para mim, ela pode achar que eu não sou competente, ela pode achar que eu não sou capaz, que eu não sou bonita. Então, é trazer para quem eu sou outras características além que estão, digamos, por trás da minha cor. A minha cor vem primeiro. Então, é essa a primeira informação. Então, quando a gente fala de racismo ou de situações de racismo, é muitas vezes menosprezar uma pessoa, colocar ela numa situação ou numa condição abaixo do que ela é por conta da cor, que é algo que eu digo que a gente não escolhe. É algo que é genético. Ao nascer, a gente já carrega essa cor e esse contexto histórico. A gente não nasce só. A gente já nasce toda uma história aí de quilombos, de escravizados, de descoberta do Brasil, né? Descoberta mesmo, porque não tinha como a gente ter descoberto, tendo a população originária já aqui existindo. Então,
quando a gente fala de racismo, é dar uma condição apenas e restritamente por essa cor, por essa raça. Então, quando a gente fala de racismo, basicamente é isso. No conceito, né, é muito pelo fenótipo. O fenótipo é aquilo que aparenta ser. Tem um cabelo cacheado, é um cabelo liso, é uma cor de pele. O genótipo é o que está interno. Então, o que a gente aparenta é algo que veio geneticamente. E até o Brasil é um país misto em todos os sentidos, culturalmente, linguagem, cor também. Mas até se a gente for, por exemplo, com a população africana, que majoritariamente eles vão ser negros, existe tanta mistura, esse racismo também existe. Né? Então, só reforça essa ideia da aparência, do que aparenta ser. Ela é negra, então ela aparenta ter uma escolaridade X, uma condição financeira Y, ela não tem capacidade daquilo. Então, o que se vê, ele tem muito poder, ainda, infelizmente. Perfeito. E aí, a gente sabe que o racismo está presente, né, na nossa sociedade. A gente ouve falar muito do racismo estrutural, né? Esse termo, assim, que bom, tem sido muito falado, né, nos últimos tempos. Isso é muito bom, né? O letramento que a gente, né, conversou, nos bastidores, eu e você, né? Então, isso tem acontecido aos poucos. Mas esse racismo que está na base da nossa sociedade, que tem muito a ver com o fato da população preta ter sido recentemente escravizada, né? É muito recente, e ter sido colocada numa posição de inferioridade, de incapacidade, né? De tantas questões ruins, e isso acaba afetando o imaginário e o inconsciente coletivo, vamos dizer assim, que acaba criando esse pensamento racista que às vezes está nas piadas que a gente faz, né? Nos pensamentos que a gente tem sobre algumas pessoas, né? Nos julgamentos que a gente faz, né? Dentro da organização, por exemplo, né? Sobre quando uma pessoa, né, preta da operação, digamos assim, está sofrendo, né, por uma situação, a forma como a gente lida com essa pessoa, às vezes é diferente da forma como eu lido com o gestor branco, né? Tudo isso que está no, nos bastidores, né, do que nós somos enquanto sociedade. E aí eu queria, a partir disso, né, disso que é muito real e muito triste, eu queria ouvir um pouquinho de você, por quê, né, e como é que esse racismo afeta a saúde mental, né, das pessoas pretas e das pessoas todas, né, de modo geral. E até nesse exemplo que você falou, muitas vezes existe esse julgamento da não capacidade, mas às vezes a cobrança, às vezes ela é até maior. Por exemplo, para uma pessoa branca, por exemplo, eu já entendo que ela está num nível acima e às vezes eu nem cobro muito por ela. E aí na população negra ele nem tem ainda é mais cobrado, ele é mais exigido. Então fica até contraditório, né? Não fica equiparada nem a cobrança nem essa visão. E quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando sobre emoções das pessoas, sobre os pensamentos, sobre as crenças. Então, digamos, eu, Luana, quando eu nasci, tem uma série de crenças junto comigo, porque é uma questão social, uma questão histórica. Né? Então, muitas vezes, um dos desafios é justamente quebrar essa barreira de que não vai ser minha cor quem vai dizer minha competência. E, até muito além disso, estudar mais ou fisicamente, né? Melhorar a roupa, talvez, melhorar o cabelo, melhorar, para poder mostrar aquilo além da minha pele. Então, às vezes, é um dos desafios. Um dos livros que eu li, né, até na época da faculdade, que é muito bom, que é Pele Negra, Máscara Branca. Ele fala muito sobre essa ideia da cor e que, como muitas vezes o negro ele precisa ir um pouco mais além, ter um esforço muito maior para poder quebrar essa barreira e ser bem visto. É meio triste isso, dizer, poxa, não é um esforço, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou ter minhas conquistas pessoais, mas muitas vezes é incorporado para ele de que ele precisa mostrar mais, para ser respeitado, para ser aceito, para ser bem visto. Então, isso mexe diretamente com a saúde mental. Né? Então, eu preciso, às vezes, tirar o que eu não tenho de energia, porque eu preciso agradar esse outro. Então, se eu incorporo essa necessidade de eu preciso mostrar ao outro de fato quem eu sou, isso vai mexer porque
mexe às vezes com o próprio objetivo de vida. Eu tenho que seguir o objetivo do outro e não o que é meu, porque eu preciso seguir por esse caminho para ser. Aí eu volto à ideia do ser aceito, ser bem visto, ser quisto pelas pessoas. E aí mexe com as emoções, que em dado momento eu vou me sentir triste por algo que o outro, quando a gente vem para essa ideia do racismo. Ah, você não é competente o suficiente. Às vezes não é sobre a competência, é sobre aquela figura que a minha pele está dizendo. Né? Então, eu já passei por uma situação anteriormente, né? Alise o cabelo que é melhor, porque aí você vai ficar com uma aparência melhor e as pessoas vão te aceitar mais. Né? A gente acha que é uma besteira, Ana, mas isso é um detalhe. A pessoa pode dar opinião sobre a vida do outro. Depende. Não é um feedback. Nesse caso, não é um feedback. Né? Aí ele está querendo desconstruir o que eu sou para que eu apareça de uma maneira que agrade a ele, não a mim. Então, essa jogada de leve trás, porque quando a gente fala em saúde mental, tem o que é de Luana, tem o que é nosso individual, mas tem o que é nosso social. E isso, eles se cruzam a todo momento, né? Eles se interferem a todo momento. Então, quando a gente fala de racismo, o quanto que a gente replica situações de racismo e interfere para uma pessoa. E o quanto essa pessoa, muitas vezes, precisa ir por um esforço além, e que às vezes ela não teve oportunidade de educação, ela não teve oportunidade de trabalho, ela não teve oportunidade de estar no mundo, mostrando do que ela é capaz, e ela precisa ter esse esforço muito maior. Então, Luana, eu gosto muito quando eu estou em lugares que às vezes não tem nenhum negro. Aí a gente fala, não, mas o ideal seria que tivesse. Mas, veja, mas eu estou quebrando uma barreira e eu sei que quando eu chego, eu estou levando outras pessoas que talvez não tiveram aquela X oportunidade que eu tive, mas isso vai mexer com a saúde mental dela. E, é capaz, é possível. Eu consigo chegar lá também. Então, a gente empodera um pouco os outros e as outras, né? Os outros no sentido geral. Então, é um ponto do que eu vejo, sabe? Como é que eu posso dizer? Mexer com as emoções no sentido da incapacidade, eu achar que são pessoas incapazes. E que às vezes não é, às vezes é uma oportunidade de mostrar que é capaz. E isso mexe diretamente. Né? Fica mais ansiosa, a ideia da depressão, né? O humor já fica mais baixo, porque ele olha para dentro e faz realmente o que as pessoas estão dizendo é verdade. Eu não sou capaz. E às vezes não é sobre mim, é sobre o outro. O outro está dizendo que eu não sou, mas eu, na verdade, eu sou capaz sim. Então, essa escuta e essa fala, eu digo que elas são transformadoras, no sentido positivo e no sentido negativo. No sentido positivo de eu incentivar, dizer, não, você é capaz, você consegue, você chega, mas no sentido negativo de, não, você não é capaz. Né? Fulaninha ali faz muito melhor do que você, e às vezes nem é. É uma questão mais de aparência do que competência. É mais de pré-julgamento do que fato, né? Isso. E o pré-julgamento, que é justamente o preconceito, a palavra já diz, né? Um conceito prévio que eu tenho, eu não conheço na pele, tá? Mas eu acho que pela cor do batom dela, ela deve ser tal coisa. Você já conheceu a pessoa? Não. Então, quando a gente fala de preconceito, é muito isso. Eu julgo sem conhecer. E, às vezes, esse conhecer não é dado a oportunidade. Que oportunidades se dão às pessoas pretas para que elas demonstrem quem elas são? Às vezes não existem. Porque o preconceito, ele já faz um muro ali, já faz uma barreira de que aqui você não entra, aqui você não fala. Que você não tem conhecimento suficiente para compartilhar. Ainda acontece. Né? Então, a gente tem século XXI, moderníssimo, né? A gente paga contas pelo celular, a gente vê outra pessoa que está distante da gente, igual aqui agora, né? Uma videochamada. Tanta tecnologia acontecendo, mas no sentido humano, a gente ainda vê aí resquícios de muitos anos atrás, de outros estudos, a gente ainda vê. Mas isso aqui também é uma desconstrução. Então, esses espaços são bons por conta disso, né? Fazer diferente. Isso é importante. E eu fico pensando, Luana, na tua fala, né? Como deve ser doloroso, né? E eu, enquanto mulher, eu posso dizer que você, como mulher e como mulher preta, né? Você vive esse esforço, claro, obviamente, bem maior do que o meu, né? Infelizmente, eu espero que a gente um dia não tenha que falar disso, né? Mas a gente sabe que, enquanto mulher, a gente vive esse desprendimento de energia que o homem, para estar o tempo todo mostrando que nós somos tão capazes quanto, né?
E aí, nesse meu lugar de fala de mulher, que eu faço esse pequeno exercício de empatia, né, pensando no esforço, né, ainda maior que é para a população preta, né, eu fico pensando realmente como isso deve ter impacto no sofrimento, porque é você viver o tempo todo em estado de alerta, né? Você não poder entrar numa loja, e aí aqui eu fico pensando milhões de situações, você não poder entrar numa loja e olhar livremente, e pegar livremente os produtos, porque você já fica tenso e em constante estado de alerta, porque você não sabe o que é que o outro está pensando sobre você, simplesmente pela sua aparência, né? É você ir para uma seleção de emprego e você ficar na dúvida, né? Quando eu não tenho que ter essa dúvida, né, sobre vou com o meu cabelo escovado ou vou com o meu cabelo do jeito que eu gosto, né? Então, são questões que realmente não tem como não afetar essa saúde mental, porque é um gasto constante e excessivo de uma energia que poderia estar sendo usada para outros fins, né? Sim, Para, enfim, ser feliz, ser para preparar o criativo. conteúdo, para estudar, para ver pessoas, fazer um projeto social, Isso. tantas outras opções. Isso. E aí eu fico pensando também, né, como você bem falou, né, precisamos, enquanto sociedade, pensar em várias formas de intervir nisso, né? A família é uma, eu não tenho dúvida de que a sua família deve ter tido um papel importante para lhe fortalecer, para construir uma autoestima que lhe permitiu chegar com tantos títulos, né, onde você está, né? Tendo uma história profissional tão bonita e está aqui contribuindo, né, com o seu conhecimento para a gente. Mas eu queria provocar além da família, né? O que é que nós, enquanto sociedade, né, todos nós aqui que estamos ouvindo o seu podcast, e o que é que nós, como pessoas, indivíduos, né, o que é que a gente pode fazer para contribuir, né, com essa temática da saúde mental de pessoas pretas, né, diante desse contexto aí racista que a gente sabe que existe. De que a gente tem as instituições, né? Tem a escola, tem a família, tem a empresa, tem os amigos. Em vários espaços, a gente se reunindo com pessoas, cada um tem sua responsabilidade. Tem o seu acolhimento, tem a sua fala, tem a sua rede de apoio. Então, quando a gente fala em família, a gente entende que a família é uma dessas redes de apoio, e que às vezes pode não ser, também é outra realidade, né? Então, às vezes, dentro do seio familiar, e a gente, de fato, engloba, né? Questão de gênero, questão de raça, questão de financeira. É, a família deveria ser obrigatoriamente a principal rede de apoio, mas a gente sabe que são pessoas, podem não ser. Mas eu digo com nossa roda de amigos, né? Então, amigos de infância, amigos de escola, amigos de trabalho, a gente pode se fortalecer, pode e deve se fortalecer daquelas pessoas que a gente tem vínculos. Então, eu volto para dizer, né? Relação é uma troca. Eu ofereço e eu recebo. Então, além do espaço familiar, quando a gente fala no ambiente organizacional, né? Então, uma empresa que ela favorece a diversidade em si, a inclusão real, ela já está fazendo um pouquinho dessa desconstrução, essa reparação histórica. Acredito muito nisso e acredito que é possível, tem empresas que fazem. Então, isso também é uma desconstrução. Eu digo que, infelizmente, precisou alguém sofrer lá atrás para esse conteúdo ser feito e ser trazido nesses espaços, né, nesses diálogos. Então, enquanto sociedade, seja no ambiente que a gente trabalha, mas eu sou empreendedor, não tenho empresa, mas é com o seu cliente, é com a pessoa com quem você relaciona, são com seus amigos que sabem da sua história, que você sabe a história deles. De que forma você pode? Através do diálogo, através de uma escuta, através de oportunidades. Se eu sei que eu preciso de um serviço e minha amiga faz, opa, fulana, vamos se ajudar, vamos fazer juntas, vamos fazer montar uma parceria. Eu acho que pequenas atitudes, elas fazem a diferença. Então, a rede de apoio, pronto, mostra a minha rede de apoio. Vou dizer assim, quero conversar, bota ele no colo, faz carinho, coisa que ele adora. Então, gosto muito do diálogo, da conversa, da escuta. Se eu vejo que um amigo meu não está bem, fulano, e aí, vamos conversar, vamos marcar um café, como é que está a tua vida? E às vezes, dependendo, né, então vou considerar assim, você me chamando para conversar, muitas vezes o meu contexto, o meu problema pode ser algo de racismo, e que a pessoa também não está enxergando. Eu não posso estar enxergando aquilo. Então, você, com seu olhar, pode ser minha rede de apoio. Então, acho que
A gente não pode se limitar porque é psicóloga, porque eu sou engenheiro. Eu não entendo nada disso. A gente tem conhecimento para tudo aí nas redes, na internet, aprende um pouco, vê quem são as pessoas do seu contexto que talvez passem por isso e que não tem um, um, uma pessoa de confiança para conversar, que às vezes falta isso. Com quem eu vou conversar se eu passar por uma situação de racismo? As pessoas vão me julgar, as pessoas vão dizer que é mimimi, as pessoas vão dizer que é frescura minha, que é assim mesmo. É uma frase que eu gosto muito de desconstruir. Ah, não, mas é assim mesmo, sempre foi assim. Desde a tua avó, desde a tua bisavó, sempre foi assim. Tá, mas não é porque sempre foi assim que precisa ser assim sempre. Então, eu acho que a gente pode ser, sim, pontos de apoio por onde a gente passa. Se eu vou para a igreja, se eu vou para o trabalho, se eu vou para a família, se eu vou para uma festa. Eu digo que eu sou como é que eu posso dizer? Eu sou itinerante. Esse acolhimento, ele é itinerante. Por onde eu passo, eu posso ter esse ponto de escuta e de fala também. Então, acho que gosto muito de trazer isso, né? A gente precisa ser diplomado para poder ajudar as pessoas. A gente ajuda da nossa maneira, na simplicidade, no porquê, no para quê das coisas. Então, eu digo que essa é a sugestão, né? Mas, enquanto empresa, logicamente que abrir espaços de diálogo sobre o tema, formar as lideranças, isso é muito importante também, que são as pessoas-chave de decisão e de apoio também. Então, acho que quando a gente fala no ambiente organizacional, é algo que eu gosto muito de levar, é esse conhecimento das emoções, levar a diversidade e inclusão, porque todos ganham. O colaborador se sente bem quando ele é bem acolhido naquela empresa, que vê que a cor dele não está sendo levada em consideração. Ele trabalha melhor. Agora, se ele percebe que ele é cobrado de um jeito e fulano não, se ele percebe que o feedback é diferente e ele está vendo que ali tem uma questão, talvez, de racismo, ele vai se sentir bem. Ele pode até permanecer na empresa, mas a produtividade dele muda. Ele pode adoecer, né? Ele pode ter uma questão de ordem emocional ali envolvida, que a empresa não está enxergando. É simples e complexo. A solução ela é simples. Uma escuta ela é simples, mas precisa ser feito com frequência, com genuidade, né? Sendo verdadeiro e funciona. De fato, eu vejo acontecer, eu vejo funcionar. Isso é muito bom. Eu acredito muito nisso, Luana. Eu acho que é uma dívida que nós temos e que nós podemos juntos, né? E água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Eu acredito sim que todos nós, se cada um for lá botando sua gotinha, a gente quebra, a gente fura essa pedra mais rápido, né? Então, muito da sua fala, naturalmente, é como a qualquer pessoa, né? Quando a gente fala em saúde mental, que a gente pode doar para o outro, é comum, independente da questão da cor da pele, né? Então, você falou de escuta, você falou de acolhimento, você falou, né, de compreensão ao outro, de não achar que a dor do outro é mimimi, de ajudar o outro a reconhecer o problema que ele tem. Então, é lindo de ver isso, né? Isso é para todos, né? Então, especialmente nesse mês, né, de consciência negra, eu espero que a gente possa ofertar isso que é para todos, também para essa população que sofreu muito, né, que ainda sofre muito por conta do racismo estrutural, para que a gente comece a tratar todos com respeito, igualdade, humanidade, né, sem diferenciações que não fazem sentido, né? Então, eu te agradeço muito de coração por você estar aqui comigo, estar aqui conosco, né, do Grupo PQ, conversando, trazendo, né, tantas reflexões lindas. E eu espero que muitas pessoas, né, quem sabe, possam lhe encontrar na clínica, que a gente possa ter outros encontros, de repente, né, você aqui como consultor organizacional, né, mas que a gente esteja junto nessa caminhada, né, de fazer o mundo melhor, né, para todo mundo, independente, né, do que a gente vê por fora, né? E eu agradeço demais esse convite. Gosto muito da ideia do que você traz. É uma desconstrução, eu vou bater muito nessa tecla. É um simples. É uma conversa, mas é uma conversa que a gente reflete juntas e leva nossas melhorias para onde a gente passa. Eu falei, né? Nossa saúde mental volante. Por onde eu passo, eu vou levar isso. Então, grata pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Como você falou, né? É o dia da consciência negra, é o mês da consciência negra, mas não é só para negros, essa discussão não é só para negros, é para todos.
porque faz parte da nossa história. Posso ser transparente, mas na minha história brasileira, nordestina, tem a questão do negro envolvido. Então, é negar a nossa origem, e negar a nossa origem é negar a gente mesmo. Então, não é esse caminho. Então, parabéns mais uma vez. Nos vemos em próximos temas, né? Em outros conteúdos, em outras questões. Mas, com certeza, isso já é fazer diferença. Respondendo a sua pergunta, né? Como é que a gente pode? E esse aqui também é um formato de fazer diferença. E levar o conteúdo para a sociedade e transformar também. Parabéns mais uma vez. E obrigada. Obrigada, Luana. Um beijo grande para você. Beijo, bom trabalho. Encaixando as Peças, um podcast sobre saúde mental, porque ouvir a si mesmo é a peça-chave para uma vida feliz. Uma realização do Grupo PQ.